mais profundo, Deus, e pedimos desde já, Senhor, pedimos desde já que o Teu Santo Espírito nos possa auxiliar a compreendermos as verdades que Tu queres para cada uma das nossas vidas. Deus, a Tua palavra, ela tem uma riqueza infindável, Deus, e sabemos e percebemos pelas Sagradas Escrituras que de facto aquilo que é espiritual só se pode discernir através do Teu Santo Espírito. Por isso, Senhor, nós pedimos o Teu auxílio, pedimos o Teu entendimento, a Tua sabedoria, para que não saiamos apenas daqui com palavras bonitas que ouvimos, mas que de facto possa ter um impacto real nas nossas vidas. Também, Senhor, queremos orar por todos aqueles Teus filhinhos que por algum motivo não puderam estar, mesmo querendo. Deus, Tu conheces aqueles que estão enfermos, estão em luta, em dificuldade. Deus, oramos por eles também, Senhor. Deus, estenda a Tua mão de graça, a Tua mão de poder, possas intervir nas suas vidas, consolar os seus corações, que eles possam sentir, Senhor, o Teu aconchego e o consolo do Teu Santo Espírito, onde quer que eles estejam, que eles possam sentir que há uma igreja que se lembra e que ora por eles também. Deus, aquilo que vai acontecer, não só ao longo desta conferência, mas particularmente hoje, Deus, que seja para honra, glória e louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Mais dois irmãos, faz favor. Aleluia. Glória ao Teu nome, Jesus. Glória ao Teu nome, Jesus. Sim, Deus. Sim, Deus. Verdade, Deus. Glória ao Teu nome, Jesus. Glória ao Teu nome, Jesus. É verdade, Jesus. Aleluia, Deus. Sim, Deus. Faz assim, Jesus. Faz assim. Sim, Deus. Sim, Deus. Sim, Deus. Sim, Deus. Aquilo que tens para nós. É verdade, Deus. É verdade, Jesus. É verdade, Jesus. É verdade, Jesus. É verdade, Jesus. Sim, Deus. Sim, Deus. Sim, Deus. Aleluia, Deus. Faz assim, Jesus. Faz assim, Jesus. Faz assim, Jesus. Faz assim, Jesus. Glória, 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 glória ao Teu nome, Jesus. Aleluia. Oh, Deus, ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos, Deus. Glória ao Teu nome, Jesus. 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 Aleluia, Deus. Glória ao Teu nome, Jesus. 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 Obrigado, Jesus, também, Jesus. Deus, 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 Deus. É verdade, Jesus. Verdade, Jesus. Aleluia. É verdade, Jesus. Aleluia, Deus. Deus, 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 Deus. Faz assim, Jesus. Faz assim, Jesus. Glória, 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 glória ao Teu nome, Jesus. Deus, 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 Deus. Glória ao Teu nome, Jesus. Deus. Sim, Deus. É verdade, Jesus. Faz isso, Jesus. Glória ao Teu nome, Jesus. Glória ao Teu nome, Jesus. Glória ao Teu nome, Jesus. Deus, 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 Deus. Em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória ao Teu nome, Jesus. Glória ao Teu nome, Jesus. Glória ao Teu nome, Jesus. Aleluia. Mais um irmão, mais uma irmã, faz favor. Glória ao Teu nome, Jesus. Glória ao Teu nome, Jesus. Louvamos, exaltamos. É verdade. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.
Deus. Faz assim, Jesus. Aleluia. Ora, por nome de Jesus. Sim, Deus, aprender da tua palavra. Estamos em ti. Amém, aleluia, glória ao nome do Senhor, amém. Os irmãos podem tomar os vossos lugares, graças a Deus. Queremos então aproveitar o nosso tempo, então vou chamar o pastor Carlos Fontes que possa subir. O pastor Carlos dos Fontes dispensa apresentações, não é? Não é a primeira vez, nem nada que se pareça que o nosso irmão está aqui em Benfica, certamente. O pastor Carlos Fontes, poderá haver algum extraterrestre que não conheça o pastor Carlos Fontes, então a gente aqui compõe a coisa. O pastor Carlos Fontes é, de há muitos anos esta parte, o diretor académico também da nossa escola, do Meibade. É um mestre das Escrituras, reconhecido por todos, pelos colegas, e de facto também a mim pessoalmente tive ainda a sorte de poder ser seu aluno, ali na fase final da minha formação na licenciatura em Teologia na escola, e é muito bom, não é? É muito bom porque eu vou-me sentar ali no meu lugar e vou desfrutar tal e qual os irmãos, não é? Vou tirar as minhas notas, e isso é muito bom, não é? Então, queremos dizer que o nosso irmão está bem-vindo. Podemos dizer que o nosso irmão está muito bem-vindo, em nome do Senhor Jesus. O pastor Carlos Fontes é um amigo também, tenho esse privilégio. E pronto, estamos quase da mesma idade também. Sim. Não parece. Não parece, mas pronto. Amigo, vontade, não é? Obrigado, obrigado. Meus caros irmãos, uma boa noite, a paz do Senhor a todos. Então, é tantas mentiras que ouvimos já esta noite, não é verdade? Mas, há igrejas que é o caso desta também. É difícil depois, claro, eu venho para ministrar, mas realmente conheço tantos irmãos e depois começamos a mencionar os nomes, depois escapa alguém, mas talvez ver qual é de todos os irmãos o que eu conheço há mais tempo. Mais ao tempo. Oh, Esmeralda, tu estás tão velha, mulher. Estou a brincar. Pois é, a Esmeralda não estava assim a reconhecer logo, mulher. A Esmeralda e a Paulinha. Que a Paula, vejam lá há quantos anos foram. Ainda a Paula era nova. Imaginem, não é? Ok, já era isso que eu devia evitar. Já estava. Pronto, é um gosto estar aqui. Como o pastor não disse, é verdade. Também, além de colegas, somos amigos. E é sempre bom também, estamos mais à vontade com os amigos, mas claro que o nosso propósito é ministrar a palavra de Deus. A Paula já está ali com as armas todas, já estás ali com calma, mulher. Isto tem que ser só um tiro de cada vez, não é verdade? Mas é um gosto estar aqui. Alguns dos irmãos ou foram meus alunos, ou são alunos. Também uma palavra de gratidão por investimento que esta igreja tem tido no nosso movimento via a nossa escola. Lembro do nosso irmão que já está com o Senhor, o nosso querido Samuel, não é? O nosso querido Samuel já está com o Senhor, que foi também uma das ajudas para a nossa escola, a irmã Isabel também, durante anos, e o pastor António Gonçalves, que ainda pensa que não está na reforma, mas acho que já deve estar, não é? Mas agradecer também ao pastor Nuno, que é um investimento desta igreja também, porque o tempo que ele está lá não está cá, mas o que é certo é que estamos a servir a obra de Deus e por isso uma palavra também de gratidão à igreja por estar a investir através do seu pastor na nossa escola. O que é que eu posso dizer mais é que, como dizia um casal quando teve a chamada do Senhor e decidiram ir para o Instituto Bíblico, bora lá. Eu acho que é uma imagem de marca, não é? Parece a chamada do Senhor ou não? Bora lá. Portanto, acho que é determinante, não é? Muito bem. Irmãos, vamos trabalhar, vamos estudar a palavra de Deus, pode ser? O que é que nós vamos estudar? Evangelho. Então, quantos evangelhos há? 4 ou 1?
Só temos um Jesus, só temos um ministério, e porque é que temos 4 evangelhos? Então significa que o ministério está a ser visto de 4 perspectivas, ou de 4 ângulos. Claro que o ministério é o mesmo, Jesus é o mesmo, mas significa que os evangelhos foram escritos por pessoas distintas, visando objetivos ou visando públicos distintos. Logo, o que nós temos nos evangelhos é um tratado, cada evangelho é um tratado específico de recolha de informação, tendo em vista o grande propósito. O evangelho que nós vamos estudar é o evangelho segundo João, o apóstolo João. O que é que nós vamos dizer sobre o evangelho de João? É um evangelho que eu gosto imenso. Aliás, é a disciplina que eu ensino assim com mais, se eu posso dizer à vontade, sou um apaixonado. Desde que fui aluno no Instituto nos anos 80, o meu professor conseguiu colocar-me aquele bichinho, aquele vírus, e eu fiquei apaixonado. E quando voltei à escola e depois como professor, também desenvolvemos alguns materiais e as coisas progrediram também nesse sentido. De qualquer maneira, vamos estudar a palavra de Deus, o Evangelho segundo São João, e os outros evangelhos são chamados sinóticos, são vistos de um ângulo, de uma perspectiva muito única, eu diria super narrativa. João é uma narrativa com perna, é uma narrativa com teologia, digamos assim. Nós estamos a ler histórias, mas em boa verdade há ali uma teologia. A teologia é apresentada por narrativa. Eu diria assim, Mateus, Marcos e Lucas, era preciso fé para se ver os milagres, e em João nós temos os milagres para ter fé. Vou explicar isto melhor. João é um evangelho muito virado para a pessoa de Cristo, enquanto que os outros estamos a ver Cristo a fazer coisas. Em João, as coisas que ele fez é para o vermos a ele. Então significa que o alcance de João é muito maior, vamos muito mais longe com João, porque o pico de fé, eu gosto muito disto, porque o pico de fé em João não é o que ele faz, mas é ele. Eu diria que o alvo da fé em João é seguir Jesus mesmo quando não há milagres. Eu casei com aquela miúda. Casaste, cheia da nota. Quer lá saber isso, eu gosto. É o amor que eu tenho por ela. Pois, mas há uma maneira de descobrir. É que se ela ficar sem dinheiro nenhum, a gente vai descobrir. Porque quando é com amor, ficas com ela mesmo sem dinheiro. Ou não? Então a melhor maneira é tornar aquela mulher que é riquíssima, torná-la pobre. Esse é o teste. E a vida cristã, e temos de ter cuidado como lemos os evangelhos, às vezes estamos a ler que é para ver se Cristo é o meio, é a maneira para termos coisas, mas João não. João essas coisas levam-nos para ele, a tal ponto que mesmo que ele não dê, já não faz diferença. Já estraguei isto tudo. Ainda não. Certo ou não? Amém? Podemos apanhar isto, ok? Então agradecer também à Multimédia por terem ali a nossa projeção. Até eu não precisava ter vindo, eles projetavam e os irmãos tinham ali logo a informação. Mas vamos começar já exatamente com a ideia dos milagres. Isto é logo o ponto de partida, porque nós temos que chamar o nome que o próprio Evangelho dá aos milagres. João é único nisto, ele tem coisas únicas. E esta é uma delas, que é, ele chama sinais aos milagres. Porquê? Os irmãos reparem que alguém não sabe onde é que fica aqui a vossa igreja. O que é que ele faz? Ele vai ter que seguir as indicações, vai ter que seguir os sinais, as placas, as indicações. Então os sinais são extremamente importantes para quem não conhece o destino, mas não valem nada para quem conhece o destino. Até podemos virar a placa para o outro lado, não faz diferença. Entendem? Então significa que o sinal cada milagre era um sinal, cada milagre era um indicador, cada milagre apontava para Jesus. E foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Portanto, cada milagre em João é um sinal porque aponta, ou seja, vejam, a atenção é chamada para quem? É chamada para quem e não para o quê? É chamada para Jesus. Portanto, ele fazia milagres e esses milagres eram um apontar, eram um indicador para a pessoa de Jesus. Portanto, isto é extremamente importante em João e quando estamos a ler, porque João é um evangelho que selecionou os milagres. Selecionou em vista daquele propósito, que é para levar a Jesus. Para levar a Jesus. Alguém está lembrado do milagre dos pães e dos peixes? É uma maravilha, não é? Os irmãos não gostavam de estar lá? Só homens, cerca de 5.000. Imagina aquelas mulheres e os miúdos. Imagina aquela multidão, devia ser um espetáculo, não é? Foi, certo. E só havia um miúdo com um lanche. Eu estou a imaginar aquela gente toda, não é? E até os apóstolos a distribuir e cada vez que estavam havia mais. Deu para todos. E ainda sobrou.
Mas agora aqui. E no outro dia, eu estou a imaginar à noite, quando eles foram para casa. Manela, amanhã o que é que tu levas para o almoço? Almoço. Oh, mulher, amanhã nem trabalhar vou. Não vais trabalhar? Não, então, eu encontrei um fulano, olha, aquilo, a gente senta-se lá, tudo o que ele diz, aquilo é um espetáculo, é só amor, toda a gente amiga. Então, mas tens que voltar. Lanche, não é preciso. Eles, o pão e o peixe, até vem grelhado e tudo. Isso agora já sou eu que estou a acrescentar. Aquilo é um espetáculo, não é? Os irmãos estão a ver a ideia. Vejam, entre aspas, o dilema que Deus tem. É que quando Deus nos dá uma coisa, Ele sabe que corre o risco de nós irmos atrás dele por causa disso. Então, às vezes, Ele tira o peixe e o pão. Ai, já estraguei isto, não é? Outra vez, não é? Então, no outro dia já não houve pão nem peixe para ninguém. É uma chatice, ok. Já lá iremos depois mais para a frente. Agora, hoje não. Então, os sinais são importantes porque são os milagres que em si mostram a virtude, o poder do Senhor, obviamente, mas sempre visando que as pessoas fossem até Ele. Muito bem. Podemos avançar, além dos sinais, o que é que nós temos mais no Evangelho de João, que pode ser também um bom indicador distinto do Evangelho, são chamados os símbolos. O que é que isto quer dizer? Símbolos João utiliza, símbolos mesmo, para falar da ação do ministério de Jesus. Por exemplo, se Ele nos quer guiar, Ele é, por exemplo, um pastor. Se Ele quer dar sentido à nossa vida, Ele é a luz. Se Ele quer... sei lá, agora isto tinha que... então significa que em cada vez que Ele quer apresentar um aspecto de benefício para nós, apresenta-se num símbolo. Queremos ter segurança, Ele é a porta. Queremos ter garantia, Ele é a vida. Porque tudo vai acabar na vida. Vida eterna. Então, à medida que Jesus se vai explicando o que Ele é para cada um, Ele vai se apresentando pelos símbolos. Agora, qual é a diferença com os sinais? É porque os sinais são milagres que acontecem na vida das pessoas naquele momento ali. Como pão, começa a andar... Entendem? Então os símbolos apontam mais para a pessoa de quem Ele é, e os sinais é mais o que Ele faz para nos levar a Ele. Aqui é o que Ele é. Por exemplo, Ele é a luz, mesmo que não faça um milagre. Entendem? Ok. Então os símbolos são importantes porque apresentam os vários aspectos do seu ministério. Podemos avançar, e eu quero falar sobre entrevistas, porque nós temos 27 entrevistas. 27. Ou se quiserem, encontros. Muitas vezes, ou às vezes, não é Jesus a dirigir-se a uma multidão, é dirigir-se a um indivíduo. E há uma coisa que eu gosto de Jesus aqui, que eu pus ali barómetro, que é, as entrevistas eram a forma sábia de Jesus descobrir onde é que estava o povo. Porquê é que ele começa a contar parábolas ali a cerca de metade do seu ministério? Porque ele já tinha feito o escrutínio dos seus ouvintes. Ele tinha já aquela gente categorizada. Malandros, mais malandros, malandros menos, interessados mais, crentes menos. Até no capítulo 2 diz que Jesus não confiava neles. Imagina um evangelho que diz para confiarmos em Jesus, diz que ele não confiava neles. Mas os irmãos sabem que Jesus confia em nós. Amém? Amém. Não confia nada. Então, confia. Então, os irmãos acham que Jesus confia em nós? É óbvio que não. Nem os irmãos confiam. Ai. Eu prometo ser fiel todos os dias da minha vida. Está bem, está. Vai. Está bem. Claro que nós queremos e devemos pedir ao Senhor que nos ajude, mas é óbvio, até Jesus, o Senhor já sabia, ele disse, aliás em João, ele diz, estas coisas vos escrevi para que não pequeis. Pois, eu fiz esta autoestrada para andarem com grandes velocidades, mas se o carro avariar, temos as saídas de emergência. Porquê é que as autoestradas estão preparadas para os carros pararem rápido? Por causa das avarias. Ok. E às vezes é assim na nossa vida, não é? Nós vamos disparados, há um acidente, mas depois voltamos para trás outra vez. Ok? A coisa compensa outra vez, está bem assim? Mas os irmãos vejam que à medida que nós vamos avançando no ministério de Jesus, Ele vai auscultando os indivíduos e as classes que eles representam. Isto também é muito importante, mostra a sabedoria da parte dele. Por isso, quando ele conta parábolas, ele já tem aquela gente toda, digamos, categorizada, ele depois personifica esses grupos nas suas histórias.
Ou seja, ele fala como se tivesse um indivíduo dentro da história, mas em boa verdade ele está a alcançar um grande leque de pessoas. Então as entrevistas do Ministério de Jesus são muito bonitas. Porquê? Porque nós, à medida que estamos a ouvir, é como se nós somos o cameraman, não é? Nós estamos ali à distância, estamos a ver, a filmar. Eu estou a ver, por exemplo, Jesus a falar com o Nicodemos, os irmãos estão a imaginar. E os irmãos estão a imaginar os dois sentados, não estão? Digam lá, é ou não é? É, não é? Mas com a mulher não. A mulher samaritana está em pé, não está? Ok, nós também temos estereótipos, mas ok. Mas significa que nós temos momentos em que Jesus está a encontrar-se com elas e nós estamos à distância a acompanhar também e vamos vendo como é que Jesus ia escutando, ia puxando pelas pessoas. Eu gosto, por exemplo, daquele homem quando Jesus disse, ele disse, quando o Cristo vier, quando ele vier, Senhor, então quem é ele? Sou eu. Então, quando ele vier, sim, sou eu. Deve ser que ele devia ter sido um choque, não é? Então, mas sou eu, sim. Ok. Quando ele vier, vai nos anunciar tudo. Sim, quando ele vier, vai anunciar tudo. Quando ele vier, sim, sou eu. Aquela mulher devia ter ficado toda baralhada, não é? Então as entrevistas são muito importantes porque nós podemos acompanhar o diálogo e perceber onde é que Jesus está a chegar. Isto tem muita psicologia. Porquê? Porque ele também vai trabalhando a partir daquilo que ele ouve. O Nicodemos teve o privilégio de dizer, bem sabemos que és um mestre vindo de Deus. Vindo de Deus, já está. Foi agarrado. Jesus agarrou ali. Tudo o que Jesus disse a partir dali foi por causa disso. Vindo de Deus, vindo de Deus, vindo de Deus. Eu vim de cima. Tu precisas nascer de cima. É tudo é de Deus. E depois ninguém pode fazer isto se Deus não for com ele. Afinal, tu ainda és maior do que nós. Tu és maior do que nós, tu vieste de cima. Pois, então tem que acontecer alguma coisa que venha de cima. E quando eu for levantado, também vais olhar para mim. Os irmãos estão a ver a ideia? A sabedoria de Jesus nestas entrevistas, ele conseguia auscultar, perceber onde é que o indivíduo se encontrava. E às vezes nós, na nossa ansiedade de comunicar com as pessoas, nem deixamos as pessoas falarem. Mas é bom ouvi-las, onde é que elas se encontram. E a nossa psicologia moderna, cada vez mais, os psicólogos são mudos e são mais ouvintes. Porque é importante ouvir, saber onde é que a pessoa está. O que é que sente, como é que pensa. Portanto, este Evangelho tem estes 3 distintivos muito importantes, que é o milagre, não como o ponto final, mas como o meio para. Okay? Depois, aspectos do ministério de Jesus, onde ele se apresenta, eu gosto deste aspecto, pronto, nós não temos tempo para os pormenores todos, como é natural. Mas quando ele se apresenta como algo, depois há outra maneira, isto seria outro estudo, que é o lado B, que é, à medida que ele diz que é algo, ele depois diz como é que esse algo acontece em nós. Por exemplo, ele diz, eu sou a luz, vós sois a luz. Que é, ele é algo para fazer algo e nós também sermos algo. Okay? Então, o que nós iríamos depois estudar aqui, símbolos barra, os na verdade vos digo. Porque os na verdade é aquilo que ele apresenta que, por causa de quem ele é, o que pode acontecer na nossa vida. Vocês estão a ver as nuances que há dentro do Evangelho, é de uma riqueza fenomenal. Os na verdade são 25. Na verdade vos digo. 25 vezes, entrevistas 27, etc. Vamos avançar para o nosso texto. Agora, os quadros, pronto. Os irmãos vão jogar com a dimensão dos quadros, mas a nossa multimédia faz milagres. Os irmãos já sabem de cor estes versículos, mas vão decorá-los, está bem? Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais. Estão a ver? Milagres. Milagres. Mas João diz que são sinais. Muitos outros sinais. Quando alguém quer elucidar outrem e diz que tem muita informação e dá pouca, ou não tem interesse, não está a ser honesto, ou então está a dizer o quê? Eu dou-te pouco, mas o pouco que eu te dou é suficiente para alcançar o propósito. Então, João ele não anda muito na rama, ele explora menos, mas o que ele explora vai mais ao fundo. Então os sinais, ele diz que muitos sinais, Jesus fez muitos outros milagres, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. No que livro? Evangelho de João, certo? João é o Evangelho que tem menos milagres. Ok? Então ele escolhe milagres, escolheu 7 milagres, temos apenas 7 milagres, que são os milagres que ele achou que eram suficientes para, em cada um deles, é por isso que João é virtuoso, não é? Em cada um deles nós encontramos este binómio, que é quem Deus é e por ser quem Ele é, o que Ele faz. Quem Ele é e por ser quem é, Ele faz.
Então, quando nós estamos a ler os sinais, é Ele a apresentar-se, nós vamos ver depois um quadro, é Ele a apresentar-se na sua soberania, no seu poder, na sua grandeza, mas essa grandeza direcionada à nossa pequenez. Porque o milagre é isso, é quando acontecem coisas grandes nos pequenos. Porque para Deus não há milagres. Não há limite. Não é preciso nenhuma ação especial, é tudo natural. Então, os milagres que estão aqui, os sinais que estão aqui, diz no verso 31, foram escritos para que creiais, eu tenho ali a azul exatamente para os irmãos fixarem, porque estas são as 3 palavras-chave do Evangelho. Para que creiais, o quê? Não é creiais para vocês receberem coisas, mas é para crer que Ele é. E quando nós cremos em quem Ele é, recebemos o que Ele tem. Para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele como o Cristo, o Filho de Deus, tenhais vida em seu nome. Então, temos milagres que têm um propósito de nos levar a crer, mas o crer à dimensão... Os irmãos, repare, pode parecer muito básico para nós, mas o crer que Ele é o Cristo é uma revelação. Quando alguém diz que Jesus é o Cristo, se o disser em seriedade de coração, se o disser em consciência do que está a dizer, se o disser com propósito, se o disser com entendimento, isto é uma revelação de Deus. Porquê? Isto é uma exigência para ser salvo. Se com o teu coração creres que Ele ressuscitou dos mortos e com a tua boca confessares que Ele é o Senhor, serás salvo. Portanto, esta coisa das pessoas é Jesus Cristo, ou as coisas estão muito banalizadas, as pessoas dizem só por dizer, até dizem cruzes, como é que é? Também. Isso é aquelas coisas. Até os crentes dizem coisas católicas e não sabem. Até há quem diz, ai, credo. Ok. Credo. Uma vez disse uma irmã que nasceu num lar de um pastor, filha de um pastor, ela disse credo. Isso é uma mulher. Isso é católico. Não faz mal. Mas não interessa. Isso vale tudo. Tá? Okay. Já é cultural também. Então a ideia é, temos que crer que aquele homem não é um homem qualquer. Aquele homem que fazia os milagres é o próprio Filho de Deus. É por isso que no final do capítulo 1 diz que Jesus disse no primeiro, na verdade, ele disse, na verdade vos digo que de agora em diante vereis os anjos de Deus descendo sobre o Filho do Homem. Ou seja, eu vim à terra, mas continuo ligado ao céu. Eu estou cá, mas eu estou ligado lá em cima. Quem sabe de cor João 14,6... Na verdade, disse-lhes depois Jesus, eu sou o caminho e a verdade. Outra vez, eu sou o caminho. Ninguém vai ou vem? Estão a ver? Estamos a discutir uma palavra com 3 letras. Vai ou vem? Ele está a falar no âmbito de preparar moradas. Mas ele diz, ninguém vem ao Pai. Eu ainda não fui para o Pai, mas eu estou no Pai. Eu ainda não fui para a casa do Pai, mas eu estou no Pai. Ninguém vem ao Pai. Ou seja, eu ainda não fui para o Pai, mas o Pai está em mim. Isto é um espetáculo. Isto é mesmo único de João. Que é, Jesus começa a partir do capítulo 13 para a frente, até ao 17, ele começa a dar começa a apresentar um novo paradigma, que é provar, isto é um espetáculo. Porquê é que eu gosto destas coisas? Espetáculo. O que é que Jesus vai fazer? Ele quer provar, ele quer entusiasmá-los a que a partida dele não é sinal de perda, mas de ganho. Tudo que os irmãos lerem do 13 ao 17 é para isto. Vocês não vão perder, vocês vão ganhar. Vocês não vão perder, não vão ganhar. Então, mas ficamos sem ti. Pois, mas se vocês me obedecerem, eu e o Pai viremos e faremos morada. Quer dizer, vou embora, perdem um, ficam com 2. Vou eu embora, mas vou o Espírito Santo. Só se ganha quando ele fosse embora. Entende a ideia? Então João tem esta dimensão que é o Cristo a revelar-se. Ele não é só um homem, ele é mais do que o homem. Quem diz os homens ser o filho do homem? Ele é um homem distinto, ele é mais do que homem. Ele é mais do que um bom homem. Ele é o Filho de Deus. Lá o mancebo rico ainda arma. Pronto, bom mestre, o que é de fazer perder a vida eterna? Calma. Vamos lá fazer um ponto de ordem aqui. Bom mestre, não há ninguém bom senão Deus. Calma.
Ou retiras o bom, ou tens que dizer que eu sou Deus. Os irmãos estão a apanhar. Portanto, Jesus não andava ali a brincar. Por isso é que João é muito importante, porque João é óbvio em todo o Evangelho que ele está colado ao Pai. Ele diz: a doutrina que eu recebi vem do meu Pai. Irmãos, Jesus era um homem sem formação académica. Sabiam disto? Ele não tinha formação académica. Mas ele disse: por isso eles estavam todos a dizer: como é que este fulano sabe mais do que nós? O Nicodemos, coitado, ficou a apanhar bonés, porque o Nicodemos era um homem formado, era um doutor da lei. E ele disse: mas tu sabes mais do que nós, tu fazes coisas. Ele disse: pois, mas a doutrina que eu recebi, a doutrina recebi do meu pai. A minha faculdade é lá de cima. Eu tenho doutoramento em teologia, vocês têm em horroris causa. Horroris causa. Já agora que apareceu um bocadinho também aqui em latim, que é para... Isto parece bem, não é? Mesmo que a gente não saiba o que quer dizer, mas fica bonito, não é? Isso é bonito, horroris causa, não é? Então nós temos a mensagem de João é sempre para levar a que Cristo seja, o Senhor Jesus seja reconhecido como o próprio Messias, o próprio Cristo, o próprio Filho de Deus. É por isso que o Evangelho começa com, e nós iremos ainda ler esta noite, vamos conseguir certamente, começa por dizer que o Verbo se fez carne. Vereis os anjos de Deus descendo e subindo sobre ele. E agora veja se não é muito bonito. O Evangelho começa por dizer que o próprio Deus vem à Terra e leva todo o Evangelho a mostrar que aquele homem é Deus. Todo o Evangelho. Este homem é Deus, este homem é Deus. Para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, Deus faz sinais para nós querermos, e ao querermos recebemos vida. Então os milagres, nós não ficamos retidos no milagre. Deixa-me dizer aos irmãos, porque às vezes Deus não faz milagres. E há casos em que Ele não quer fazer os milagres, mas Ele quer dar a vida. Por isso os milagres não são o ponto último. Uma vez Jesus, ainda bem que foi Jesus que faleceu, eu acho que não fazia. Uma vez Jesus curou 10 leprosos. 10 leprosos. E ainda por cima ele sabia, porque ele sempre soube, que dos 10 só um viria dizer obrigado. Os irmãos eram capazes de curar todos. Ou olhavam para os 10 e diziam: vocês, não queriam mais nada, só até que eu te curo. Vocês não é obrigado a virem dizer. Não. Mas estão a ver, e Jesus sempre soube. Ele curou aquela gente toda. Portanto, o prazer dele era esse. Mas nem sempre ele o fez. Ou fez mesmo sabendo que não vinham agradecer, ou não fez mesmo que quisesse e ele entendesse que não. Porquê? Porque ele é o Cristo. E o Cristo é que manda. Amém? Então, os irmãos, faz favor, já têm aqui trabalho para casa. Jesus depois operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém, irmãos? Uma coisa importante quando se estuda a Bíblia, neste caso é fácil, é nós encontrarmos o versículo ou os versículos-chave, que é o caso. O que é que são os versículos-chave? Os versículos-chave são como que um concentrado de toda a mensagem do livro. Nós conseguimos criar um sumo, conseguimos compactar as verdades todas em poucas, que é o caso. Em boa verdade, nós estamos à volta de 3 grandes alicerces deste templo que é o Evangelho. Os grandes alicerces são os milagres, vamos encontrar 7 milagres. É o crer, é o ter fé. Vamos ver onde é que as pessoas, onde é que vamos ter os sinais de fé, se há fé, se não há. Se há sinais de que a fé é de que Ele é o Filho de Deus. E depois vamos ver os resultados, que é ter vida. O que é ter vida? E então, este Evangelho, pronto, eu sou um apaixonado por este Evangelho. Eu quero dizer aos irmãos que eu gosto muito deste Evangelho porque está na Bíblia. Os irmãos repararem, está na vossa Bíblia também, está bem? Pois podem ver lá em casa. Muito bem, podemos continuar aqui a nossa viagem. Estes são 2 versículos-chave. Eu tenho pena, ainda fiquei ali um pouco no dilema, naquela grande luta, porque realmente é informação exagerada para um quadro, mas eu queria que os irmãos vissem isto ao mesmo tempo. Tivessem a informação toda, completa. Eu posso descer, não é? Um bocadinho, posso descer. Eu queria, porque este quadro, eu diria que este é o grande quadro do Evangelho. Se os irmãos conseguirem captar mais ou menos a ideia geral, eu peço lá desculpa aos irmãos realmente porque é muita informação, mas era importante que os irmãos vissem isto tudo em simultâneo, porque temos aqui os sete milagres, os 7 sinais. Claro, há 2 outros, eu só estou a dizer 7 porque há outros 2,
que nós não vamos contar, porque é a sua ressurreição e é depois a pesca milagrosa que é depois da sua ressurreição. Portanto, eu estou a dizer 7, exatamente do seu ministério, que visava levar as pessoas a terem fé nele. Então, os irmãos, vejam este quadro, senão é um quadro fantástico. Isto é um quadro sacado de The Gospel of Belief, do Tenney. Portanto, retirado de um material muito interessante. Se alguém tiver dinheiro a mais e quiser comprar este livro, acho que faz muito bem. Então, temos 7 sinais aqui, ou os 7 milagres. E eu diria assim aos irmãos, eu vou gastar muito tempo aqui neste quadro. Até os irmãos, muito bem. Mas vou gastar muito tempo. Porquê? Porque em cada um deles, os irmãos vão ver o suprimento de uma necessidade humana distinta. Nós não temos milagres repetidos aqui. E eu espero que não esteja a exagerar, mas eu, Carlos Fontes, estou super convencido que esta coletânea visava, porque como ele quer visar, quer levar-nos a crer que Cristo é o Filho de Deus e apresentar a divindade daquele homem. Eu fico com a sensação que temos aqui também uma plenitude, levar-nos ao conhecimento da plenitude daquele homem como sendo Deus, suprindo a plenitude das necessidades humanas. Eu diria assim que aqueles 7 milagres representam os 7 tipos de carências humanas. E ele satisfaz o homem na sua necessidade, em qualquer tipo de necessidade. É como se cada uma delas representasse um tipo de necessidades. Os irmãos sigam só o raciocínio do autor e vejam se os irmãos não conseguem, pouco a pouco, até o irmão pode dizer, eu tenho uma doença, deixa-me contar uma muito engraçada. Tenho que contar, acho que esta é muito engraçada. É uma senhora, ela ainda está viva, mas há anos que as pessoas, há anos que me perguntam, então ela já morreu, porque ela já diz que morre desde que está viva. Pronto, já morreu? Não, ainda não morreu. Então, eu tive o azar, porque ela é perita nas doenças, então, não é na cura, mas nas doenças, não sei, pronto, não interessa, complicado. E eu então disse, vou tramá-la, vou. Ele disse, irmã, então, mas a irmã tem as doenças todas, a tensão arterial alta. Sim. E disse, irmã, então, tensão arterial baixa, sei o quê. E disse, irmã, então, mas a irmã tem tensão arterial baixa, tendência para baixo, a minha é pior, é para alta. Problema. Eu a tentar provar que estou pior do que ela, claro que perdi, é óbvio que perdi. Ainda tentei dizer, irmã, está a ver a pessoa, a tensão pode ser tão baixa, pode acontecer, a pessoa, sei lá, num caso último, desmaiar. Tá bem, ainda tentei argumentar, não valia a pena. Ela já estava documentada. Ela ficou a ganhar. Portanto, há pessoas que são peritas na doença. E Jesus sabia onde havia uma necessidade. Reparem que Jesus não faz milagres sempre que as pessoas querem, mas quando ele faz, é óbvio o propósito. E João é muito importante nisto. Reparem que o primeiro milagre é o suprimento. Eu uma vez preguei numa igreja, isso foi no Ribatejo, e eu estava a pregar e eu falei sobre transformação de água em vinho, e depois o pastor disse, isto para dizer isto aqui no Ribatejo. Porque eu disse, se Jesus transformasse o vinho em água, eu estraguei aquilo tudo, não é? Porque ninguém quer um milagre desses, não é? Mas eu só quero é dar água em vinho. Mas vejam o que é que Jesus está a mostrar. A capacidade, o poder que ele tem de alterar as características. Ele pode pegar no elemento água e transformá-lo em vinho. E até pode transformar o vinho em água, e pode transformar em groselha, e em sumos, e em limão, sei lá, ele pode tudo isso. Então, o primeiro grande sinal de Jesus, note, antes de Jesus atingir diretamente, digamos, o corpo físico de alguém, ele está a lidar com aquilo que o envolve, ele está numa festa. Estamos num casamento. Há uma necessidade que é uma necessidade da família, é uma necessidade daquela multidão, daquela gente toda. Ou seja, Jesus está a mostrar o cuidado que tem por aquela gente toda, mas mostrando que ele faz uma coisa que ninguém consegue fazer. Transformar água em vinho. Isto é que é milagre. Então aqui nós temos uma manifestação da capacidade, eu tenho que adjetivar isto, uma capacidade de Jesus se apresentar como tendo poder, capacidade para alterar, eu pus ali, qualidade. Alterar as características, as qualidades das coisas. Ele pode. Por isso é que a Bíblia diz, se bebermos alguma coisa mortífera, não nos fará dano algum. Bom, ok. Ninguém diz amém. Amém? Amém? Se o irmão tem fé e beber alguma coisa mortífera, não morre. Se for beber para ver se morre, eu acho que morre. Mas, ok, ou pode morrer. Não é isso que nós estamos a falar aqui, como é óbvio. Vejam, os irmãos, vejam a alegria daquela. Vejam o que é o suprimento de Deus. É ir ao encontro de uma carência. Maria, a mãe de Jesus. Nós conseguimos imaginar uma mulher
há 30 anos que ela estava à espera de alguma coisa assim. Porque o anjo tinha-lhe dito, o teu filho é o filho do Altíssimo. O José também sabia. Eles sabiam, este miúdo não é um miúdo qualquer. 30 anos. E ela ainda foi ali devagarinho. Oh senhora, oh filho, olha, eles têm... Olha, estão com falta... Estão a ver... Porque as mulheres sabem que... As mulheres têm aquele jeito, não é? Elas não dizem, faz vinho. Eles estão a precisar, coitadinho. É aquelas coisas das mulheres, não é? Oh filho, estás a ver isso? Oh mãe, deixa isso comigo. Isso não é um assunto teu. Mulher que tenha contigo, ainda não é chegada a hora, ainda não é o momento. Mas dá a sensação que aquela mulher estava sempre na expectativa, não era? E de tal forma que quando Jesus diz que não, ela vai ter. Eu estou a ver, eu estou a visualizar aquilo tudo. A mãe de Jesus aí ter lá com os empregados, diz, olha, é assim, ele disse que não. Mas façam tudo o que ele disser, pode ser que a coisa dê. E deu. Ela foi mesmo dizer, façam tudo quanto ele vos disser. E quando Jesus disse, então é assim, olha, tragam esta. E Jesus vai e faz o milagre. Agora reparem, o que acontece no coração daquela mulher a primeira vez? Afinal de contas, lá está. O meu filho, lá está ele. Ele é o filho de Deus. Eu sabia que ele iria fazer. Mas o que é interessante, por causa do propósito do livro, é o que temos ali depois no verso 11. É que diz que os seus discípulos creram nele. Então, mas se os discípulos creram, então, mas o que é um discípulo? Os irmãos, como é que é? Aguentam mais um bocadinho ou não? Parece mal vir de fanhões e pregar há pouco tempo, não é? Acho que até era feio, não é? Okay. Os irmãos aguentam mais um bocadinho ou não? Sim. Acho que sim que aguento. Aguentam ou não? Vamos lá, mais um bocadinho ou não? Vamos lá. Então o que é um discípulo? Por definição, é alguém que crê. Então como é que diz que os discípulos creram? E isto é rico em João. Porque em João a fé é dinâmica. Não há um querer estático. Eu tenho fé. E depois a fé em quê? Mas a fé está sempre a crescer. Em João está sempre a crescer. E uma coisa bonita nestes milagres, se os irmãos tiverem muita atenção, vão ver que há aqui uma carga, há uma dinâmica progressiva da fé. Que começa na instância mais curta, mais baixa, que é a questão do elemento, que é a água em vinho, que até é uma coisa que, vamos lá, é dispensável, mas acaba com acreditar que ele tem poder para ressuscitar mortos. Porque quem não crê que ele ressuscita mortos não vai ser ressuscitado. Então João começa a guindar-nos pouco a pouco, vai puxando pela fé. Eu sou discípulo. Então se é discípulo, é por crês. Mas agora é crer mais. Eles começaram a ver Jesus de uma nova forma. Agora já não era pelos discursos só, era pela ação, pelo milagre dele. E creram nele. Afinal, eles estão diante daquele que é muito mais que um orador. Ele é um fazedor de milagres. Aquilo devia ser um espetáculo. Imagina, Jesus até queria apedrejá-lo. Eu gosto tanto de ver aqueles filmes. Porque eu faço os filmes na minha cabeça. Eu estou a ver Jesus a passar no meio daquela gente toda. E eles cheios de raiva e de ódio, com as pedras na mão. E Jesus a passar no meio deles. E nem lhes tocavam. Porque ele tinha todo o poder. Ele fazia tudo o que ele queria. Ele é que mandava. É por isso que a mãe estava ali sempre, vamos lá ver. E finalmente diz que eles creram nele. Depois temos, e agora aqui já vou ter que acelerar um bocadinho, claro. Aqui depois temos a cura do filho do régulo. Isto é um aspecto muito importante também da ação de Jesus, porque mostra um novo aspecto, que é a cura à distância. Porquê é que não há de haver cura à distância se também há ensino à distância? E batismos à distância. É melhor que cala-te. Eu tive uma irmã que estava a orar de joelhos e eu fui para o pé dela e ela estava assim. Irmã, esta boca diz coisas que não devia. Mas realmente assim é pior, não é? Porque depois as coisas, tira as palavras. Eu já passei por coisas também mentiras. Imagina, eu estava lá a orar de joelhos, assim. Irmã, irmã, eu digo coisas que não depois. Mas assim, trazê-las cá para a rua é que ainda é pior. Isto já estou a dizer agora. Mas ok. Então vejam só como é que Jesus vai fazer. E agora não vou gastar muito tempo aqui. Espero que depois, no nosso trilhar por esta caminhada, consigamos dar alguns toques. Mas veja aqui a questão de Jesus curar um rapaz, o filho do régulo, do Soban, lá do presidente da junta de freguesia, digamos assim, de Cafarnaum, à distância. Em Caná, Jesus cura o rapaz que está em Cafarnaum. Portanto, o irmão pode orar aqui e Deus pode operar em qualquer parte do planeta. Ou não? Os irmãos estão a ver como é que o Jesus homem está-se a apresentar como o Jesus divino que ele é.
mostrando que não há limite nas qualidades das coisas, da água, e não há limite na distância. Para ele 30 km ou ser ao lado é indiferente. Ele tem poder sobre todas as coisas, porque ele é o Criador de todas as coisas. Depois temos o terceiro milagre, um homem que já estava doente há 38 anos. E quanto mais crónica é uma doença, menos esperança há de recuperação. Um homem com 38 anos e foi curado. Ele é o Senhor do tempo. Para Jesus não há doenças crónicas. Irmão, não desista. Não desista. Irmão, já estou a orar por isto. Esqueça. Continuo. Esqueça, continuo, não. Continuo. Continuo. Rebeca era estéril. Isaac orou por ela, ele tinha 40 anos. Quando ele tinha 60, a mulher deu à luz. 20 anos. Mas também quando vieram logo 2. Às vezes leva 20 anos. Jesus levou 30 para fazer os milagres. Irmão, creia nele. Não desista. Não desista. Eu até creio que há orações que podem ter a sua resposta já depois de nós termos partido. Por que não? Deus controla tudo, sabe tudo. E finalmente temos ali a grande multiplicação dos pães e dos peixes, que ele é o Senhor da quantidade. Pastor Nuno, mais que 5, 10 minutos, e cheio de coisa. Sim, coisa também. O culto é só às 10, também ainda coisa. Muito bem. Eu vou tentar não abusar com a autorização do nosso pastor. Veja aqui o quarto milagre, que é a quantidade. Eu já falei um pouquinho sobre ele. Deixe-me só dizer aos irmãos, este milagre é o único milagre que está nos 4 evangelhos. Isto é significativo. Significa que os evangelistas, na sua seleção, conseguiram vislumbrar em cada milagre um importante aspecto para a sua missão, para a sua visão, para a sua escrita. Isto é muito, muito, muito interessante. Como é que o mesmo milagre dá aso a 4 grandes argumentos que são usados depois nos respectivos evangelhos. Portanto, isso é para estudar. Depois, o segundo milagre, o segundo, quer dizer, naquele alinhamento, logo a seguir, naquela noite, é Jesus anda sobre as águas, porque Jesus sabe como nós funcionamos. A irmã sabia que ele sabe como nós funcionamos. Quando há pão de borla, já falámos nisto, quando há pão de borla no outro dia, e os irmãos sabem que é verdade, se os irmãos saírem à rua e encontrarem uma nota na rua, amanhã, quando passarem lá, vão olhar para o mesmo sítio. Se calhar é, não é? Mas vai ser difícil estar sempre a mesma nota, mas pronto, nós somos um animal de hábitos, não é? O 6, 16 a 21 é um tratamento de choque que Jesus quer dar. Que é, ele tem que tratar com os apóstolos no barquinho para que não lhe aconteça o que vai acontecer com os outros. Porque os outros, quando ele disser que não dá, vão-se embora. Quando ele dá, nós vamos ter com ele. Mas quando ele não der, temos que ficar com ele. Então aqui já entramos numa nova nuance dos milagres, que é já quase uma seleção. O que é que se vai fazer, tendo em conta a reação. Por isso é que Jesus foi abandonado por muita gente. Eu chamo-lhe os crentes carcaça. São aqueles que andam atrás das carcaças. Quando não há carcaça, já está, é um problema. Então este é um milagre também muito importante. Penso que depois, ver se conseguimos dar alguns toques ali. Finalmente temos a cura de um homem cego. Eu pus ali infortúnio ou desgraça, ou sem descobrirmos a causa. Porque às vezes na nossa vida, os irmãos estão a ver 7 ângulos das carências humanas, até, neste caso, as dificuldades, as carências, as dificuldades, os problemas, as doenças, para os quais nós não encontramos causa. A Bíblia não garante que Deus sempre responda porquê, mas a Bíblia garante que Deus sempre te vai dizer para quê. Tu podes não saber porque é que está a acontecer, mas Deus tem ensino na Bíblia para te ensinar o que tu deves fazer em qualquer circunstância. Como deves agir, como te deves comportar, como deves fazer, como deves falar. Eu não sei tudo sobre o meu passado. Já agora aproveito para dizer aos irmãos que na minha vida, do Carlos Fontes, não há desgraças. Há um plano. Os irmãos encaixam ou não? Na vida do cristão não há infortúnios. Há um projeto.
Sim, estou a ouvir o ar-condicionado. Irmão Jorge, os critérios que nós temos de desgraça são critérios humanos. Fantástico, não é? Então, na nossa vida não há miséria, não há desgraça. A minha vida, só a mim é que me acontece. Porquê é que não pergunto ao contrário? Porquê é que não me há de acontecer a mim? Estava lá aquele homem, o desgraçado, coitado do homem. Não tinha ajuda, estava ali sozinho há tanto tempo, que desgraça, e quem é que ele pecou, e a discussão, porque quando não há milagres, nós discutimos, em casa, como é que é? Nós é que dizemos, em casa onde não há pão, todos ralham, ninguém tem razão. Quando nós começamos a discutir porque não há milagres, ou a acusar quando há, estamos em decadência. Ok? Alguém entendeu o que eu quis dizer? Aconteceu. Aquilo não é de Deus. O irmão não se meta nisso, irmão. Não se meta nisso. Se o irmão precisa, vá ter com ele. Ele não manda ninguém embora. Ele cuida de nós. Às vezes tem que deixar... Os irmãos sabem, às vezes... Deixa-me perguntar. Quem é que aqui dos irmãos, assim mesmo, quem é que quer ressuscitar? Ressuscitar. Vamos lá, alguém? Muito bem. Temos 2 pessoas, 3. Os outros não querem, não é? Não. Agora a pergunta é, quem é que quer morrer? Nem os que querem ressuscitar querem morrer. Mas não pode ser, mas não pode. Zé Carlos, não é fácil, não, isto não é fácil. Os irmãos estão a ver, o ser humano vê na morte uma calamidade e vê na ressurreição uma bênção. Até como é que pode ressuscitar se não morrer primeiro? Okay, são coisas da nossa cabeça. O ser humano é terrível, não é? O ser humano está sempre a inventar, sempre a inventar. Finalmente, a ressurreição de Lázaro. Deixa-me dizer aos irmãos, Jesus teve que intencionalmente atrasar-se 2 dias para poder ressuscitar Lázaro. Eu sou humano, eu não gosto da ideia, mas eu tenho que reconhecer que eu não percebo nada disto. Aquele quadro, capítulo 11, que é um quadro enorme, é triste mesmo. 2 irmãs, eu acho que elas eram portuguesas, pelo menos uma delas, porque ela disse, Senhor, está enfermo aquele que tu amas. Eu estou portuguesa, é meter uma cunha. Então, quer dizer, tu curas os outros todos e não curas o Lázaro. Tu comes cá em casa e tudo, não me digas que... Não, se calhar não é bem assim, vamos. Não sei se foi uma cunha, mas se for cunha era porque era portuguesa. Há sempre uma maneira, não há sempre do coisa... Eu conheço lá um fulano, não é? Ontem estive num sítio, foi muito engraçado. Perguntei, olha, onde é que há aqui um bom mecânico, não sei o quê. Diz-me logo assim lá a pessoa, olha, vá lá e diga que vai da minha parte. E eu disse assim, mas isso vai ser melhor ou pior? Porque ele é que disse, era parte do... E disse o nome dele, está bem. Mas é muito a português, não é? Quer dizer, vá lá e diga que é da minha parte, está bem, ok. Muito bem. E o outro mecânico, que até não quer tratar bem o carro, mas como é no nome do outro, já arranja bem. Okay. Não, estou a exagerar, também estou a inventar agora, calma, os irmãos não tenham medo do mecânico. Ok, então os irmãos vejam o último milagre de Lázaro, e este milagre ajuda-nos a ter calma. Calma. É óbvio que as irmãs querem ver o seu irmão curado, isso é naturalíssimo, todos nós iríamos certamente pensar e querer como elas. Mas o plano de Deus muitas vezes é diferente do nosso. E há que aceitar e encaixar. Só vais ter a alegria da ressurreição depois de algum tempo a chorar a morte. Entendem isto, irmãos? E às vezes a vida tem este milagre é um milagre que puxa muito por nós, porque é o último grande milagre, que é, às vezes, Deus lida com as coisas que em termos humanos são contrariedade, são dificuldade, são abatimento, são queda, mas no fundo é a grande forma que Deus tem de levar as coisas ao topo. E por isso, glória a Deus por isso. Outra exclusividade do Evangelho de João, eu tenho que dizer isto porque vai um pouco contra os nossos paradigmas. E nós crentes, e muito bem, nós queremos toda a gente aceite Jesus, com certeza, que seja discípulo de Jesus, com certeza, e queremos ganhar as pessoas todas do planeta. Amém. Queremos tudo isso. O desejo é bom. Mas João tem uma coisa, os irmãos fixem isto, por favor, porque só João é que tem isto. Isto é exclusivo dele, que é o discípulo em oculto. Discípulo em oculto. Isto é só de João. José de Arimateia era discípulo de Jesus, mas em oculto.
Nicodemos também era discípulo de Jesus, mas em oculto. Isto é uma coisa que nós não gostamos, porque para nós isto é tudo ou nada. Vens à igreja, ainda não percebeste nada, aceita já Jesus, aceita. Ele levantou o braço, mas ele nem sabe, não percebe nada, mas tem que aceitar já. Nós estamos mais preocupados com a expressão visual do que o que está a acontecer no interior das pessoas. A salvação não tem a ver com braços. Até os manetas podem ser salvos. Ou não? Ok? Mas nós queremos logo, tudo logo, a afirmação e vir à frente e tem que logo dizer, já dar abraços e dizer que eu te amo e te amo. Nem conhece lado nenhum, mas pronto. Mas não esquece, irmão. A verdade das coisas acontece sempre do interior para fora. E é interessante que José de Arimateia é um caso único, que é em oculto por medo dos fariseus. Eu quero dizer que o céu vai estar cheio de gente e muitos deles são pessoas que vinham às igrejas. Não é assim que eu devia ter dito, era de outra maneira. Deus sabe, há pessoas que ainda não ganharam, ainda não conseguiram dar aquela volta. Eles querem seguir Jesus, mas eles ainda estão a fazer as contas. Se eu vou para aquela igreja, estou tramado. Depois aqui no meu emprego, estou nem pensar. Eles ainda não conseguem dar o salto. No interior, eles estão a ser genuínos, eles querem mesmo, eles reconhecem, mas não conseguiram dar o salto. Mas chegou o dia, nós depois, se tivermos tempo, vamos ver isto tudo. José de Arimateia e Nicodemos assumiram. E às vezes nós não temos paciência com o José de Arimateias. Irmão, o meu marido é um carnalão. Olha, começa a dar-lhe peixe. Porque alguns são carnalões porque as mulheres também não ajudam os maridos. São umas chatas, pá. Chatas, não é? Chatas. Temos de ter sabedoria também para lidar com as pessoas, certo, irmãos? Meus irmãos, entendem o que eu estou a dizer? José de Arimateia, mas em oculto. O homem ainda não conseguia, pá, se eu assumo isto fico logo sem emprego. Fico logo sem coisa. E às vezes as pessoas ainda não conseguiram ainda dar aquele salto, mas isso não tem que significar que não começou já neles algo. Há muita gente aí fora que Deus já está a trabalhar. E claro, nós queremos mais, com certeza, mas temos de ter calma, paciência. Porque há de haver um homem que vai dizer assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não recebeu o cartão de membro da igreja, não foi batizado nas águas e foi salvo. Ok. Amém. Então amanhã temos que começar o Evangelho de João, não é? Ok. Nós não vamos levar muito mais tempo. Mas, irmãos, eu não queria mesmo... claro, é o coração também do pastor, naturalmente. É o nosso coração, não é? Isto tem que ser muito mais do que ideias, coisas académicas, não é? Pensamentos. Nós precisamos que Deus faça alguma coisa em nós, também pela palavra. Como os discípulos de Emaús, não é? Não ardia em nós o coração quando ele falava. Aquilo estava ali tudo aos saltos, não é? Ok. Vamos orar por nós, está bem, irmãos? Senhor, obrigado. Obrigado pela palavra que é a tua palavra. E porque aquele homem, Jesus, não era apenas um homem, mas era o próprio Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, o nosso Salvador, o Deus que tem poder para fazer milagres. E, Senhor, nós também queremos que Tu podes, neste fim de semana, fazer exatamente milagres em nós. Porque o mesmo Jesus que fez é o mesmo Jesus que ainda hoje faz. Tu sabes aqueles que precisam do Teu toque, da Tua ação, da Tua ajuda, Senhor, para Te reconhecerem. Tu conheces, Senhor, o coração de cada um. Revela-te a nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, abençoe os irmãos. Tentem decorar os versículos-chave e amanhã, querendo o Senhor, iremos continuar. Então, Pastor Nuno, faz favor. Muito bem, irmãos. Então, queremos... já orámos, já meditámos da palavra do Senhor. Relembrar os irmãos que nós amanhã então estaremos aqui para as nossas sessões da tarde, a partir das 15 horas. Os irmãos procurem chegar assim a horas para nós podermos cumprir mais ou menos os horários. Nós vamos ter 3 sessões amanhã à tarde, a começar às 15, com ali 2 intervalos pelo meio das sessões, para esticar as pernas, beber um cafezinho, para também não ser assim demasiado pesado. Se cumprirmos os horários, o nosso objetivo é não ir muito além das 6 e alguma coisa, mas isto se formos assim rigorosos, não é? Então,
porque também os irmãos compreendem que uma matéria destas também não se dá assim em 45 minutos, não é? É preciso termos algum tempo para poder respirar todas estas coisas. E precisamos dar tempo então ao pastor Carlos Fontes também, para ele, não de forma apressada, mas não é assim com o timing certo, poder passar as coisas mais importantes para nós. Então animamos os irmãos a poderem estar amanhã, os que puderem, a partir das 15 horas. Vamos tentar ser rigorosos com o início, para também sermos rigorosos com o término. Fiquemos em pé, faz favor. Domingo também, obviamente, estaremos aqui às 10 da manhã. O pastor Carlos Fontes estará connosco aqui de manhã e também na Serra da Luz, querendo Deus. Oremos. Pai, te agradecemos mais uma vez pela tua palavra e por aquilo que já começaste a construir na nossa vida, no nosso coração. Deus, continuamos a pedir o auxílio do teu Santo Espírito. Deus, que aquilo que ouvimos nesta noite não fique apenas nesta noite e neste momento, mas que nós possamos transportar no nosso coração, na nossa mente. Deus, porque acreditamos, Senhor, acreditamos que ainda hoje Tu és Deus de milagres, Senhor. Tu és Deus de milagres. E acreditamos que hoje, amanhã, domingo, Deus, em qualquer momento, em qualquer circunstância, Tu podes operar no meio do Teu povo. Deus, nós cremos nisso, temos fé. Deus, e ainda hoje, assim que eu me via na altura, ainda hoje, há um povo necessitado do Teu poder, Senhor. Mais uma vez queremos, sim, Deus, nos lembrar daqueles que estão em maior necessidade. Talvez alguns dos teus filhinhos que aqui estão presencialmente nesta noite, outros que não podem estar, não puderam estar, vão estar amanhã, no domingo, ou não conseguem estar de todo. Tu conheces quem são. Deus, estenda a tua mão de graça e de poder. Nós acreditamos, nós cremos que ainda hoje tu tens poder, e que seja tudo para a honra e glória do teu nome. Amém, 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 amém. Deus ricamente abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã.